Boa tarde, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Futuros produtores, talvez tenha alguns produtores. Eu sou a Nath Rabelais, sou especialista em empreendimentos holísticos e marketing digital para terapeutas. E hoje, nessa aula, eu vou falar sobre a fórmula de 6 etapas para escrever textos incríveis que vão transformar a maneira como você divulga os seus retiros holísticos e para os seus clientes. Então, bora começar. Bom, eu descobri uma fórmula, né, para escrever os textos realmente eficazes para criar qualquer tipo de conteúdo de divulgação dos retiros, que eu uso para tudo. E aqui nessa aula eu vou compartilhar com vocês como aplicar para atrair participantes para os seus eventos, tá? E essa fórmula, gente, ela é verdadeira virada de jogo. E eu não falo isso só por dizer. Toda vez que eu sento para criar um material de divulgação, eu começo com essa mesma estrutura, tá? Então, seja para texto de vendas, posts nas redes sociais, ou conteúdo para os meus vídeos, eu uso o mesmo processo, porque na minha experiência é a maneira mais eficiente de garantir que você comunique todos os pontos essenciais que fazem um potencial participante se inscrever no seu retiro holístico. E eu acredito profundamente no poder dos retiros transformadores, como terapeuta holística e mentora de outros terapeutas e facilitadores. Eu tenho testemunhado assim o impacto que os retiros bem estruturados eles podem ter na vida das pessoas. Então já são aí 5 anos trabalhando só na parte dos retiros holísticos. E a maioria dos terapeutas, ou facilitadores, ou organizadores de retiros, entram nesse caminho porque ama o que faz, porque quer fazer diferença e eu sei que deseja ajudar as pessoas a se reconectarem consigo mesmas, né? Mas, assim, todas as suas habilidades, suas práticas terapêuticas, elas acabam não valendo se você não conseguir atrair cliente, não é verdade? Você precisa de cliente para poder colocar em prática ali as suas habilidades terapêuticas. Então, uma das melhores maneiras de fazer potenciais clientes se interessarem pelos seus eventos é através do copywriting, que são os textos persuasivos, envolventes e encantadores. Gente, o copywriting, ele é a arte e a ciência de escrever textos persuasivos que leva o leitor, né, o potencial cliente, a fazer uma ação específica que você fala ali no texto. Então, no contexto dos retiros holísticos, é a habilidade de criar mensagens que ressoam profundamente com os potenciais participantes, ou seja, vocês despertam neles o desejo de vivenciar aquela experiência, a experiência transformadora que você oferece. Então, diferente da redação comum, o copywriting, como é chamado, né, essa técnica, tem um objetivo claro, que é converter leitores em clientes, tá? E tem estudos de neurociência, gente, que demonstram que 95% das decisões de compra são tomadas pelo sistema límbico do cérebro, ou seja, é a parte responsável pelas emoções e não é a parte racional, tá? Que é o neocórtex, perdão, quase que não sai. Neocórtex, que é a parte racional. E o que que isso significa? Que por mais que os seus potenciais participantes pensem que estão tomando uma decisão lógica, na verdade, eles decidem com base em emoções e depois é que vem racionalizar as suas escolhas, tá? Então, para produtores de retiro, os seus
textos precisam falar diretamente com o coração antes de convencer a mente. Na verdade, isso com qualquer coisa, tá? Vocês vão vender a sessão, algum tipo de produto, e é o que eu sempre falo, não é tentar convencer, manipular e falar que não, algo que a pessoa não precise. Não, é você persuadir a mostrar que aquela decisão pode ser a melhor para a vida dela. Então, ajudar e dar um empurrãozinho. Então, quando o seu texto ele toca nas emoções certas, você cria uma ressonância com a pessoa que está lendo o texto. Então, você cria uma conexão que faz a pessoa pensar: Uau, acho que essa pessoa realmente me entende. Acho que essa pessoa ela está falando comigo mesma. Então, você acaba despertando um desejo profundo que ativa aquele anseio, natural que todos nós temos por autoconhecimento, por transformação, por crescimento pessoal, tá? E além disso, você também consegue superar algumas resistências que normalmente bloqueariam a decisão, onde existem as objeções que a gente chama, né? Então você dissolve essas objeções lógicas através dessa conexão emocional que você criou. E talvez mais importante, você inspira uma ação, você motiva aquela pessoa a dar o próximo passo, né? A clicar naquele botão, a fazer aquela inscrição, a te chamar no WhatsApp, a conversar com você, ou a realmente fechar e falar quero participar e ir até você no seu retiro. Então, é, mesmo que a pessoa esteja com medo ou hesitando. É. Então, é assim que a escrita emocional transforma leitores em participantes dos seus retiros, tá? E aí existem mais etapas, tá? Existem várias técnicas de copywriting, eu já falei sobre algumas, vocês vão ver que quem já viu outras aulas vão ver que ela tem uma estrutura até que parecida, né? Que eu já falei da fórmula AIDA. Essa daqui eu falo sobre uma estrutura de 6 etapas. Que como que começa? Primeiro, gente, é o gancho. O gancho é uma coisa que faz as pessoas se inclinarem para frente e, e despertar aquela curiosidade, né? Logo pensa ali, nossa, eu preciso participar desse retiro, né? Ou é alguma coisa que, alguma pergunta que até mexe ali na ferida da pessoa, fala, opa, o que que é isso que ela está falando? Mas é atenção, porque é uma coisa que eu sempre falo, gente. No digital, a gente tem assim uma briga entre aspas, vamos dizer assim, de atenção, porque a gente tem muita coisa. A gente tem vídeos, a gente tem posts, a gente tem cursos, a gente tem memes, tem milhões de coisas rolando. Então, é importante que no início seja interessante. Tem que despertar a curiosidade da pessoa, tá? E aí, gosto de dar um exemplo, brincar também. Quem começa o vídeo falando: Oi, meu nome é Natália Rabelé, já passou. Já passou. Porque a gente está no imediatismo, por mais que a gente queira trazer as pessoas para a presença, queira trazer as pessoas para o olhar, para o interno, para o autoconhecimento, esse é o imediatismo que a gente está vivendo nesse momento, então é como a gente precisa se adaptar. A gente tem alguém com fone, com o microfone aberto? Vou só fechar aqui rapidinho. Então, assim, exemplos de ganchos, tá? Pode ser uma pergunta intrigante, alguma coisa que tire a pessoa da zona de conforto, né? Qual foi a última vez que você parou? Qual foi a última vez que você sorriu ou deu gargalhada? Eu vi agora o Wilson aqui do Yoga do Riso, lembrei para dar esse exemplo, né? Pode ser quando foi a última vez que você riu de sentir a sua alma? Então.
perguntar alguma coisa que a pessoa vai pensar, nossa, realmente, talvez eu esteja num momento da vida que eu não estou lembrando de sorrir. Então ver como que em uma pergunta você consegue tirar essa pessoa do conforto, né? Então, a pergunta é um exemplo do gancho. Outra é você trazer uma estatística. Então, você vai lá e procura em estatísticas, pega a sua prática, você pode jogar lá no GPT, me dê uma lista de matérias que falem sobre tal assunto. E aí você busca sobre estatísticas verdadeiras, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. 78 das pessoas, 78% das pessoas que participam de retiros ou de imersões, aliás, é a mesma coisa, relatam níveis menores de estresse por até 6 meses após o evento. Esse é um exemplo, tá, gente? Não sei se é verdadeira essa estatística, mas se você sim vai pesquisar e pode trazer um material com estatísticas verdadeiras, tá? Terceira forma de gancho é uma história que seja interessante, gente. Nós humanos, a gente adora se conectar com histórias. Então você pode pegar exemplos de outras pessoas ou histórias de pessoas que já participaram dos seus retiros ou histórias suas de vida, né? Que você pode trazer. Ou assim, depoimentos, caso você já tenha feito outros retiros, e falar, nossa, tal pessoa chegou no retiro com dores, já fazia mais de 10 anos, e aí, 5 dias depois, ela conseguiu dançar livremente, do jeito que ela não fazia há mais de uma década. Claro que sempre com integridade, gente, histórias verdadeiras e que seja sua também. Fala, nossa, eu fiz uma viagem, acabei fazendo um retiro que acabou, que mudou a minha vida e eu segui para outro caminho, entendeu? Então é só para você ir pensando e eu estou estimulando a sua criatividade. E a quarta forma do gancho é um convite à imaginação. É usar os 5 sentidos, tá? Então imagina acordar com som das ondas do mar, praticar meditação no nascer do sol, é sentir cada parte do seu corpo renovado, longe da correria do dia a dia. Então, é você estimular a fazer a pessoa a se imaginar já dentro do seu retiro. Então, você cria uma história, né, um roteiro do seu retiro, e a partir disso você sabe como que realmente você quer que a pessoa se sinta no seu retiro. Como que você descreveria isso? E aí, esse pode ser esse convite para a imaginação, tá? Bem criativo, da forma para encaixar e adaptar nas suas práticas. Então, só relembrando aqui, gancho é pergunta intrigante, estatística, uma história ou convite à imaginação, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o porquê. O porquê ele define a razão pelo qual a pessoa, seu potencial participante, deve continuar lendo sobre o seu retiro. Então, aqui você configura o problema que o seu retiro resolve. Qual transformação que o seu retiro traz? E aí ele é dividido em duas partes: o pequeno porquê e o grande porquê. Só tomar uma água. O primeiro porquê você diz ali benefícios diretos para o participante. Esse retiro foi desenhado para pessoas que estão esgotadas pela correria do dia a dia e precisam de um espaço para se restaurar, para se renovar, que estão buscando equilíbrio físico, mental, emocional. Então, você traz ali qual é o benefício direto. O grande porquê
ele já traz um impacto mais profundo, mais amplo, né? É, cada vez, por exemplo, dar um exemplo, né? Em um mundo cada vez mais desconectado, criar espaço de autoconhecimento, cura coletiva, não é apenas um luxo, não é um luxo, na verdade, mas uma necessidade. Cada pessoa que recupera sua harmonia interior também se torna um agente de transformação na sua família, na sua comunidade. Então, você traz o que que é o grande porquê? É uma missão. Você tem a sua missão como terapeuta, como facilitador. Por que que você está fazendo isso? Por que que você está buscando organizar retiros? Ou por que você faz a sua terapia? E aí, com o grande porquê, você conecta ao propósito e à missão do seu potencial participante. Qual que seria a missão dele? Ele gostaria, sim, também de melhorar ele mesmo, a família dele, ao seu entorno. Então, você estende a sua missão e o seu propósito para essa pessoa, tá? O terceiro passo é o quê? Aqui você apresenta a solução para o problema do seu cliente, né? Ou aquela transformação que você está oferecendo, o benefício é o meio do caminho, e aqui antes ele se vê como um problema, dá um exemplo. E aí então você traz qual é que é a solução? Um exemplo, o nosso retiro de reconexão interior é uma jornada de 5 dias na natureza, combina práticas ancestrais de cura com terapias modernas, onde a gente cria um campo energético poderoso para transformações, onde normalmente levariam anos, talvez anos de terapia poderia acontecer em dias, tá? É, ou você pode ser um pouco mais específico, caso você seja mais específico na transformação. Dando o exemplo que eu sempre gosto de dar, da insônia. Nossa, se você não dorme há dias, né? Imagina qual que é a transformação dessa pessoa. Imagina você passar 5 dias onde você vai melhorar a qualidade do seu sono, você vai aprender técnica tal, tal e tal e tal, coisa que talvez você demoraria há anos para conseguir dormir bem depois desse retiro. Você vai melhorar a sua qualidade do sono, tá? O quarto passo é o quem. Essa é a parte da credibilidade da sua história. Por que que os participantes devem confiar em você para guiar eles nessa jornada? Seja você ou seja outro facilitador, mas do porquê, né? E aqui você se apresenta, ou apresenta os facilitadores, ou quem for receber as pessoas e realmente fazer essa transformação na vida delas, né? Facilitar. E aí dá um exemplo, né? Como eu falo, como eu me apresentaria, né? Oi, eu sou a Nath Rabelé, terapeuta holística há 7 anos e facilitadora de mais de 50 retiros transformadores. A minha abordagem combina conhecimentos de Reiki, meditação, Mahalila. Já acompanhei mais de 1.000 pessoas nas suas jornadas de autoconhecimento. Então, eu trago também especificidade. É você trazer especificidade sobre você, né? Quantos retiros você já fez? Ou se você não fez retiro ainda, não se preocupa. Qual experiência você tem? De terapias, você não tem experiência em terapia, qual a experiência que os facilitadores que você vai contratar têm? Se não tem isso, se o seu retiro você quer fazer, por exemplo, você é uma pessoa transformada e quer compartilhar a sua história de transformação, você quer trazer para essas pessoas a transformação que trouxe para você também, qual é essa sua história? Por que que você foi transformado? Então, você traz aqui quem é você ou quem é que vai trazer essa transformação, tá? Quinto passo, né? A quinta etapa para a escrita. O como. Aqui você entrega o conteúdo principal. Como que o retiro vai funcionar para o participante?
Então, você coloca lá, por exemplo, se são 5 dias. Durante os 5 dias de imersão, você vai, dia um, por exemplo, desconectar. Ah, a gente vai ter rituais de chegada, práticas para soltar o mundo exterior, incluindo cerimônia de abertura ao pôr do sol e meditação guiada. Dia 2, liberar. Práticas de liberação emocional e energética, incluindo sessões de respiração e ritual da fogueira, para soltar o que não serve mais. Dia 3, reconectar. Jornada de reconexão com a sua essência através de meditação na natureza, banho de floresta, cerimônia noturna de sol. Dia 4, integrar. Práticas para integrar as descobertas, incluindo arte-terapia, dança livre, sessões individuais. Dia 5, renascer. Rituais de fechamento e prática para levar a experiência para o dia a dia, incluindo uma criação de um mapa de intenções e uma cerimônia de gratidão. Esse é um exemplo de como eu transformei um cronograma que seria, em vez de hora tal, prática tal, né, terapia tal, hora tal. É a gente transformar isso de uma maneira natural, explicando para que serve, como funciona. Então, você não tem que explicar nesse momento tudo detalhado. Nesse momento, você só quer explicar como que vai, como que funciona ali o cronograma, tá? Gente, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser complementar alguma coisa, pode escrever aí no chat, tá bom? E o passo 6 é o agora. Esse é o chamado para ação para o participante. Então, é aqui que você sempre traz uma chamada. Então, ó, as vagas para o retiro Reconexão Interior são limitadas para 15 participantes. Então, para a gente garantir um atendimento personalizado. Então, reserva o seu lugar agora, se ressoou com você, faz esse investimento para você. E se você fizer agora, em tal dia ou tal horário, você ganha uma sessão individual de preparação antes do retiro. Clica no link abaixo, sempre tem uma chamada. Ou clica no link e né, entre em contato no WhatsApp e fale comigo, ou clique e vai para o meu site, já reservar o site, ou comente, curta, compartilhe. Por isso que ele é sempre um texto de chamada para ação, tá? Então, repassando aqui, lembrando os passos. O passo 1 é o gancho, que divide em pergunta intrigante, estatística, uma história ou um convite à imaginação. Segundo passo, o porquê, que se divide em o pequeno porquê e o grande porquê. O que é o terceiro passo, tá? Então você aqui apresenta qual que é a solução, qual é a transformação. O quarto passo, quem, quem é que vai facilitar, quem é que vai fazer oferecer a transformação. Quinto passo é o como, você entrega ali o conteúdo principal, você fala sobre o cronograma sem dizer de forma técnica, é mais de forma emocional. E o sexto passo, o agora. Chama a pessoa para fazer alguma ação. Nesse caso, é para entrar em contato com você pelo WhatsApp ou já reservar a vaga dela para ganhar o bônus da sessão individual, tá? E aqui você chama ela, então, para ação. Deixa eu só ver aqui. Tem. Oi, Natália, acabo de entrar, estou em trânsito, você vai compartilhar esse passo a passo por escrito, certo? Então, essa aula eu vou compartilhar ela no YouTube, tá bom? E aí depois eu posso colocar um documento escrito, sim. É que na outra eu fui escrevendo, acabei me empolgando na outra aula, nem consegui escrever tudo. Nessa eu preferi ir falando
para ficar facilitar, tá bom? Mas vai ficar gravada no YouTube, ou seja, você pode ver, rever. E essas técnicas, gente, essa fórmula é de verdade, vocês podem utilizar em todos os materiais que vocês vão fazer, que são o quê? Pode aplicar na sua página, que é o seu site, a página de vendas para os retiros, os e-mails de divulgação, as mensagens de divulgação, posts para as redes sociais, a montagem dos seus vídeos, qualquer tipo de folheto ou material impresso também. Tá? Então, você realmente pode usar esse passo a passo. Como eu falei, existem várias técnicas de copywriting, como eu já falei do AIDA, tem essas 6 etapas e tem outras técnicas que eu vou trazendo devagarzinho para vocês, mas vocês vão ver que no final eles têm uma estrutura parecida, tá? E você usando essa mesma estrutura, você pode fazer todo o seu material. Então, aquilo que às vezes fica difícil para você de pegar um papel em branco ou de pegar o computador e começar a escrever, o que que eu vou escrever aqui, como eu vou fazer? Quando você tem essa estrutura e esse passo a passo ali do seu lado, ele facilita demais, gente. Demais, porque você consegue saber exatamente em qual momento que você precisa pensar, tá? E é isso, pessoal. Hoje eu trouxe essa aula rápida falando só sobre essa estrutura de copywriting e da importância dessa arte de escrita. Mas se você ainda não é aluno e se você quer aprender mais sobre como criar, produzir e vender retiros holísticos transformadores e lucrativos usando o método 5D completo, esse é o momento. A gente está com as matrículas abertas, recebendo novos alunos, inclusive tem novos alunos aqui na sala. Pessoal, que bom, fico muito feliz que já estão participando. E vem participar, que realmente a gente tem várias aulas, tem retiro virtual e tem o passo a passo detalhado dentro da plataforma também, tá? E fiquem comigo aí vendo temos o YouTube, o Instagram, vários materiais para vocês irem assistindo, para já começar a planejar o seu próximo evento, tá? Então é isso, gente. Gratidão por estarem comigo aqui essa tarde. Teve gente que participou da aula anterior, agora. Fico super feliz de vocês estarem aí me acompanhando no meio de uma terça-feira. Fico bem orgulhosa, tá? Então, um beijo e até a próxima. Gratidão, Ana Rô, Wilson, Débora, Lécio, Patrícia, Sabrina, pessoal do iPhone. Tchau, tchau.